Bom dia. Reaberta a sessão. Já vamos começar com os nossos livrinhos. Bom dia, Cristina. Vamos lá para a página dos... Não, isso é meu. Para a página 281 das emendas, caderno de emendas. Isso. É uma emenda aditiva do vereador Vinícius, então não tem correspondência no projeto original. O vereador Vinícius Cerqueira apresenta a seguinte emenda aditiva. Insira-se onde couber o artigo com seus respectivos incisos e parágrafos substitutivo ao projeto de lei complementar número 035 de 2018 de 2018. Artigo 1. As locadoras de veículos instaladas na cidade de Goiânia que detenham veículos de sua propriedade licenciados em outros municípios da federação estarão obrigados a pagar uma taxa municipal no valor de R$ 1.500 anualmente por veículo. O valor disposto no caput deste artigo não dispensa o recolhimento do respectivo ISS. Parágrafo 2º. O valor da taxa disposta no caput deste artigo será atualizado anualmente pela variação do Índice de Preço ao Consumidor Amplo, IPCA, calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, acumulado no exercício anterior, sendo que, no caso de extinção desse índice, será adotado outro criado por legislação federal que reflita a perda do poder aquisitivo da moeda. Parágrafo 1º. A Secretaria Municipal de Finanças definirá as datas do recolhimento dessas taxas conforme o calendário oficial do município. Artigo 2º. As locadoras de veículos deverão fornecer à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Ciência e Tecnologia, CDTEC, dados dos veículos utilizados na respectiva função no momento do requerimento do alvará. Parágrafo único. As locadoras de veículos deverão informar a CDTEC anualmente as ocorrências de aumento ou diminuição de sua frota de veículos. A cobrança dessa taxa deverá ser regulamentada pelo Executivo via decreto no prazo de 60 dias a contar da data da promulgação da lei. Em discussão? Em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Está lá licenciando o carro em outro estado, em outro município. Próxima emenda, página 366 do caderno de emendas. Artigo 220 do Código. Página 102, o número de baixo. Isso. O vereador Paulo Magalhães apresenta emendas modificativas. Artigo 220. As alíquotas para o cálculo de ISS são... Vamos lá para o inciso 5 do Código, que foi o que ele mudou. Demais atividades exercidas na forma de empresa, como definido no inciso 2 do artigo 220, 5%. Esse é o que está no Código das alíquotas. As alíquotas para o cálculo de ISS são, vamos para o inciso 5, demais atividades exercidas na forma de empresa, como definidas no inciso 2. O inciso 2 traz serviços prestados pelas empresas públicas e sociedades de economia mista instituídas pelo município. Então, as demais atividades exercidas na forma de empresas, como definidas no inciso 2 do artigo 206, 5%.
Isso é o que está no código. O vereador Paulo está dando a isenção, na verdade. Serão isentas da aplicação das alíquotas de ISS que tratam o inciso 5 do artigo 220, em referência ao item 2.07 da lista de serviços constante no anexo 1, bem como de qualquer taxa constantes na tabela 14, constante do anexo 3, todos desta lei, eventos sem fins lucrativos, voltados à cultura, religião, esporte, inclusive quando realizado em logradouros públicos. É porque o meu não tem o religioso. Mas elas se conflitam, né? Eu acho que teria que juntar as duas, porque só está faltando religioso, aí repete duas vezes os outros, culturais e esportivos. Acho que o mais lógico é fazer a junção, né? Crescer no seu. Vou pedir para ele refazer a emenda, apresentar na quinta-feira, só com os religiosos, porque as outras minhas já estão abarcadas. Você acha que tem que juntar? Pode ser assim mesmo, Cristiano, porque elas tratam basicamente esse tema de isenção, mas não só as regras. A gente já votou. Até porque os eventos religiosos já são isentos. Já tem isenção garantida, né? Vamos pela rejeição, então. Eu converso com o vereador Paulo. Que eles forem favoráveis, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Vereador Zander, vereador Wellington e vereadora Cristina se manifestaram contra, né? Sim. Sim. Vou colocar aqui para falar com ele. Apresentar de novo. Emenda aditiva, página 362, do vereador Paulo. É a próxima página aí. É para trás. 361, né? Não, 362. 362. O vereador Paulo Magalhães apresenta Isso aqui o Paulo ia fazer, isso aí é aquela até dos eventos. Isso ia fazer. Não, que eu fiz contrário, eu fiz assim, para dois eu disse que ia fazer tal coisa, mas que ia até lá no plenário tirar, então eu vou estar pela rejeição. emenda aditiva apresentada pelo vereador Paulo Magalhães. As alíquotas de cálculo do ISS são artigo 220, inciso 5, demais atividades exercidas na forma de empresa, como definidas no inciso 2 do artigo 206, shows, balé, danças, desfiles, bailes, óperas, concertos. Não, senhor, desculpa. Será aplicada em dobro a alíquota de ISS que trata o inciso 5 do artigo 220, em referência ao item 12.07 da lista de serviços constante no anexo 1 de todos desta lei, quando a realização de eventos com mais de 1.000 pessoas presentes. Como o vereador disse, dobrando a... Em votação pela aprovação, aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Pela rejeição. Agora, página 367 do caderno de emendas. Eu acho que essas emendas todas do Paulo... É porque a sua ficou muito boa. Aqui...
A emenda de... Emenda apresentada pelo vereador Paulo Magalhães, no que couber. Artigo 1º. Será aplicado 1% referente à alíquota do ISS, de que trata o inciso 5 do artigo 220, em referência ao item 2.0 da lista de serviços, constante no anexo 1 de todos dessa lei, quando da realização de eventos com até 500 pessoas presentes. Não, eu acho que aquela emenda que vocês construíram dos eventos já está super completa. Vai bagunçar o código para a gente apresentar essas emendas. Em votação, aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Rejeitada a emenda. Senhores, agora vamos para o IPTU. A gente pode apresentar na quinta, só para analisar as emendas restantes? Porque quinta a gente vota e já acrescenta 2 projetos que foi solicitado. Pode deixar. De ISS finalizou. Eu só gostaria de ressaltar que é importante para a nossa capital a presença de eventos de natureza cultural, esportiva, religiosa, né, de todas as naturezas, que tragam pessoas, ocupem os hotéis, conheçam a cidade, né, e eu acho que essa segmentação aqui de número de pessoas só vai atrapalhar a aplicabilidade. Eu acho que isso aqui, então, está resolvido e a emenda ficou muito boa dos grandes eventos. Né? Só complementar também, o vereador Zando foi um dos idealizadores, né, que idealizou aquela emenda de 2%, porque o que reduziu no evento, por exemplo, vamos pôr o Vila Mix, ganha nos hotéis, ganha no mercado. Então, assim, eu acredito que foi muito bom para a cidade de Goiânia a gente fomentar e incentivar esse tipo de eventos aqui na cidade. Com certeza. Vamos lá para a página... Vamos para a página 237 do caderno de emendas. Página 237, emenda modificativa ao projeto de lei complementar apresentada pelo vereador delegado Eduardo Prato, que subscreve vereadora Sabrina Garcês, Priscila TJ, Tiãozinho Porto, o vereador Zander. O parágrafo 2º, vamos para o substitutivo do projeto, que a gente acompanha, é o artigo 185 do substitutivo do projeto. Qual que é a outra? Então,
Então, vamos lá. Modifica a redação do parágrafo 2º e inciso 1º do artigo 185 para permitir que o cadastro imobiliário contenha as informações além das declaradas pelo contribuinte em caso de inconsistência. Porém, tais informações ficam sujeitas à validação através de vistoria realizada pelo fiscal competente. Artigo 185. Artigo 185 atual do Código proposto. Proprietário, possuidor e o titular do domínio útil do imóvel, construído ou não, situado neste município, deverá declarar à administração tributária os dados de bem, ainda que o mesmo goze de imunidade ou isenção, para promover a sua inscrição ou atualização no cadastro imobiliário do município. Parágrafo 2º. O cadastro imobiliário poderá conter os dados do imóvel declarados pelo sujeito passivo, além daqueles, inciso 1, obtidos de ofício pela administração tributária por quaisquer meios, inclusive por geoprocessamento, imagens aerofotogramétricas de satélites ou similar. Parágrafo 2º, inciso 1º, proposto pelo vereador delegado Eduardo Prado, obtidos de ofício pela administração tributária por quaisquer meios, inclusive por geoprocessamento, imagens aerofotogramétricas de satélites ou similar, validados por vistoria realizada pelo fiscal competente. Identificado, né? O fiscal vai lá e oficializa. Exatamente. Deixa eu ver a outra emenda que conflita. Suprime o artigo 6º. É porque, na verdade, não é nem que conflita. O que eu apresentei a mais também é que, verificada qualquer inconsistência entre os dados declarados e aqueles obtidos de ofício, deverá a administração tributária, mediante procedimento administrativo e garantido o contraditório, notificar o contribuinte para prestar informações necessárias. Porque o vereador delegado Eduardo Prado sugeriu a visita do fiscal. No meu não tem a visita do fiscal, mas tem que abrir prazo para o proprietário do imóvel poder fazer a sua justificativa. Abrir processo administrativo garantindo o contraditório. É só a presença ou não do fiscal. Claro, vereador. Eu acho que essa presença do fiscal é de suma importância, porque em loco você vê as coisas mais real. Mas a presença do fiscal não garante contraditório. Se o fiscal foi lá e revalidar tudo que a prefeitura fez, aí esse fiscal deve ir para a cadeia. Sem contar que quando você pede uma vistoria, é 2 meses para chegar. Aí o proprietário vai ficar à mercê da vontade. Bom, temos essas duas emendas, que garante a vistoria do fiscal, mas que não abre espaço para o contraditório e ampla defesa, e o processo administrativo, que é a emenda que eu apresentei. Eu defendo também a vistoria presencial, porque nós temos poucos fiscais. Eu acho que isso obrigaria até a prefeitura à promoção do concurso, à contratação, porque não existe mais como realizar um trabalho bem feito, né? Eu acho que, quando considera arrecadação, você pode... Se bem que está considerando arrecadação e não forçou, mas eu acho que é mais uma motivação. E eu acho que teria que juntar as duas, né? Eu estou achando que as duas emendas contemplam. Elas juntas talvez fique um texto melhor. Pois é, né? vocês acham que a gente rejeita a delegada, eu retiro a minha e eu reapresento uma outra, ou a gente aprova as duas? Acho que aprova as duas. As duas contemplam. Tá. A prova é que quando eu falei questão do fiscal, não é por causa deles, não. É porque não tem realmente efetivos e não tem condições para que eles possam trabalhar. Eles cobram até veículos aqui para fazer a vistoria. Então, em votação, as duas emendas. Que eles forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Páginas 238 do caderno de emendas. 238? Tem que ser a 239, né? Ou a 240.
Não estou encontrando aqui no caderno de emendas. Não tem. A minha O tem, seu tem? minha tem 2, 3, 7. É, a minha também não tem, 2, 3, 8. A Cristina tem, eu vou ler aqui, então. Emenda supressiva, emenda modificativa, apresentada pelas vereadoras Sabrina, Priscila, Wellington, Tiãozinho, Zander e delegado Eduardo Prado. Modifica a data da ocorrência do fato gerador, do dia 15 para o dia 20 de janeiro, dilatando o prazo em 5 dias. O parágrafo 1º do artigo 180, se vocês quiserem abrir o artigo 180 do projeto de lei. A gente só está mudando o prazo do fato gerador. Considera-se ocorrido o fato do prazo gerador, considera-se ocorrido o fato gerador do imposto territorial urbano em 20 de janeiro do ano que corresponde ao lançamento. Nós estamos fazendo só ampliando 5 dias. Só porque a gente teve aquele problema no início do ano e em discussão. Em votação, que eles forem favoráveis, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Página 241 e 242 do caderno de emendas. Artigo 171 do substitutivo do Código. Fica suprimido o artigo 171 do projeto de lei complementar número 035 de 2018. O que diz o artigo 171? Nos casos em que a propriedade se dê no âmbito dos loteamentos fechados, o cálculo do IPTU das áreas comuns tributáveis abrangerá apenas as áreas com benfeitorias e serão lançadas em face da pessoa jurídica constituída para representar o loteamento, conforme dispuser o regulamento. Senhores, é um artigo totalmente inconstitucional, fazendo a taxação de área pública e debitando isso em nome de pessoa jurídica estranha, que não deve pagar IPTU. Então, muito mal redigido isso. Acho que se o secretário Alessandro quiser fazer esse tipo de cobrança, ele vai ter que refazer esse artigo, porque essa questão de cobrar também, de lançar em face dessa pessoa jurídica constituída, 171. Agora, concordo, vou votar com a maioria, mas tem algumas coisas que acontecem com condomínio fechado. Vou dar um exemplo lá do Aldeia do Vale. Qualquer condomínio que você, qualquer loteamento que você for, e por isso houve essa retirada de muitos loteadores aqui em Goiânia, e por isso há a intenção, você pode ver que tudo que vai se fazer em Goiânia hoje, eles querem fazer condomínio fechado, Hélio. Porque nos loteamentos abertos, você tem a área que é para CEMEI, a área que é para praça, e nos condomínios fechados você não tem. Você tem a destinação da área que é a área pública. Então, eu acho que podia caber até da nossa casa aqui, por exemplo, nós fazermos um CEMEI lá para o Vale do Sonho, dentro do Aldeia do Vale. Porque temos áreas públicas grandes lá dentro, vereadora Cristina. Para questão social, Nós temos dentro do condomínio Aldeia do Vale várias áreas que seriam destinadas, por exemplo, para CEMEI, para CAIS, que é o que você faz quando você vai fazer um loteamento. Você fez o loteamento, o tremendão, 1, 2 e 3. Cada um desses loteamentos, ele tem a sua destinação de área pública. Então, nós temos em cada um desses loteamentos uma área que é para CEMEI, nós temos uma área que é para... E os condomínios fechados não são diferentes. A política que é diferente, o protecionismo que é diferente, a proteção que se tem a esses condomínios que são diferentes. Eu tenho um requerimento, inclusive, circulando nessa casa, que solicita um CEMEI para dentro do Aldeia do Vale, numa área, inclusive, que queriam colocar como moeda de troca naquela votação do IPSM. Né? E uma área que é a área pública, mas com destinação primitiva. A destinação primitiva dela não pode ser mudada a não ser que passe por essa casa. Então, todos os condomínios fechados em Goiânia hoje, eles têm áreas primitivas para CEMEI,
para cais, para praça pública, que são usados apenas por um pequeno número de pessoas. Não, e faz Na verdade, sentido, né, Porque assim, as mães que trabalham lá deixam os filhos nos bairros, né? Faz sentido. mas, assim, na assim. verdade, vereador, essas áreas, a maioria dessas áreas que são públicas, são aquelas áreas verdes. Inclusive, essa que estava no IPSM, a nossa grande briga aqui é porque o prefeito deu uma área de preservação ambiental que não vale como moeda de troca. Você não consegue vender essa área, justamente porque você não consegue edificar qualquer coisa nela. E aí, em relação aos loteamentos, eles têm que fazer a contrapartida, não dentro do condomínio, concordo, mas eles têm que fazer a contrapartida, construção de CMEs, equipamentos públicos fora, designado, inclusive, pela própria prefeitura. Então, quando eles fazem aquele fechamento, que é um fechamento de, sim, estruturas públicas, mas a contrapartida deles é fazer onde a prefeitura quiser esses equipamentos públicos. Se a senhora achar um que eles fizeram, eu dou meu mandato para o meu suplente. Coisa que eu lutei muito. Não fizeram, não fazem a contrapartida. E há 2 pesos, 2 medidas no que diz respeito a essas questões. Eu estudei muito isso aí, Sabrina, e realmente aquela área, uma delas, das áreas que se tem, estou citando como exemplo, a Aldeia do Vale, nada pessoal contra o condomínio, e contra quem, eu não sei nem quem é dono daquilo, quem é a empresa que é dona daquilo. Também não, muito pelo contrário, tinha vontade de morar lá, mas ainda não dou conta. Agora, com Também relação a isso, está tendo 2 pesos, 2 medidas, sim. Para você fazer aqui o loteamento, lá e vai ter agora, nós vamos ter muitos loteamentos daqui para Trindade. Né? Dentro do plano de expansão urbana que vai ter aí, a maioria das aprovações que de expansão, elas já têm destinação para condomínios fechados. Por quê? Porque é muito mais fácil de você não designar aquelas áreas que são primárias para a estrutura, que são primárias. Aí, Paulo, eles fazem o seguinte, o que a Sabrina falou é pertinente. Você vai ter que construir como medida mitigatória, é igual a rua que foi dada lá, que nós votamos aqui no mandato passado, para o Moreirinha. Você vai construir o CEMEI lá no Itaipu. Eles não fazem. Não constrói, fica só no papel. Então, eu desafio um equipamento público que foi feito por um desses condomínios fechados aí e que tenha sido executado. Eu acho que chegou a hora dessa casa cobrar, por exemplo. Eu acho que o pessoal do Vale do Sonho merece um CEMEI lá dentro da Aldeia do Vale. Ué. Tem área lá para ser construída, a área é pública. Bem, eu gostaria de entrar nessa discussão que a gente já arrasta aqui há longos anos e foi grande aí a polêmica em relação ao Parque Los Andes. No Parque Los Andes, nós tínhamos várias áreas destinadas a equipamentos públicos municipais, praças, CIMEIs, unidade de saúde. E a alegação do então prefeito, Paulo Garcia, que não precisava mais desse tipo de equipamento naquela área. Esse tipo de equipamento ele é necessário em qualquer área em Goiânia. Se você considerar que você tem ali pessoas que têm uma condição financeira melhor, essas pessoas têm em suas casas pessoas que trabalham para elas e que precisam desses equipamentos, aonde levar seus filhos, aonde buscar um tratamento de saúde. Então, eu defendo, eu sei dessas contrapartidas que nunca foram realizadas, mas, por outro lado, vereador Zander, a prefeitura não fiscaliza, não cobra. Que interesse que ela tem em não cobrar um acordo que ela fez com um determinado empreendimento, seja ele condomínio fechado ou aberto? Se ela não cobra, não fiscaliza, há uma falha evidente também da prefeitura. Né? Essas Falha ou grandes empreendimentos, ou conveniência, eu não sei, mas há um entendimento por parte desses empresários que esses equipamentos são necessários, mas, por um motivo que a gente desconhece, acaba aí não sendo construído e está prejudicando. Foi o que eu falei para o presidente da FIEG aqui, quando ele veio mostrar a catástrofe que será a retirada do dinheiro do Sistema S com fechamento de escolas, e ele até reconheceu que realmente ele também é afetado, todas as pessoas são afetadas, porque se afeta alguém que está próximo a mim, vai chegar em mim também. Então, é hora dessa casa realmente exigir que as contrapartidas sejam construídas, edificadas e que haja fiscalização. Só um pitacozinho. Sábado agora e domingo teve um mutirão no Parque Oeste João Braz, né? Uhum. Agora já vamos fazer um parque lá, doutora Cristina, e quem vai fazer são realmente o grupo de empresários no ramo de construção civil.
E lá no Parque Oeste Industrial já está realmente se tornando um paliteiro de Goiânia. Matando várias nascentes. Isso. Então, de forma que nós devemos olhar essa parte que eu vi hoje no Jornal Popular. Gostaria que vocês... Eu denunciei isso no ano passado, vereador Paulo. Fui lá, pus o pé lá no brejo, uma área extremamente alagadiça, com várias nascentes mesmo. Agora, por exemplo, lá no Moreirinha, é só realmente... Área de veredas. Aqui no Moreirinha, nós entregamos para eles 3 ou 4 ruas, no qual eu fiz, a doutora Cristina testemunha, que na época o Jander também, eu fiz lá uma pesquisa e eles conseguiram fazer uma lavagem cerebral nos moradores que entregaram as ruas para o Moreirinha. Agora, nós devemos revogar. Se eles não construíram o CEMEI, nós podemos revogar esse decreto deles, podemos revogar sim. Agora, e lá, ali no Cor Caveirinha, o Passeio das Águas, onde foi que eles construíram as obras em contrapartida? Isso que nós devemos olhar, porque temos que botar multa nesse pessoal. Exatamente. Agora, quanto ao Aldeia do Vale, pega o terreno que está lá, o pessoal do Aldeia do Vale são obrigados a construir um CEMEI lá no Vale do Sonho, no bairro pobre, para realmente dar o direito daquelas pessoas carentes, pobres, que não têm onde estudar. É a coisa mais difícil hoje arrumar uma vaga de CEMEI. Eu não sei se vocês têm facilidade, mas eu realmente sofro muito. Então, de forma que nós temos que começar a cobrar daqueles que ganham muito, a realmente investir naqueles que não têm nada. O certeza, vereador Paulo toca num assunto que é muito sério, que eu participei ativamente, que é a questão do Passeio das Águas. O Shopping Passeio das Águas propunha a construção do parque ali da região norte e tinha o projeto e seria entregue junto com o shopping. Só que a Comissão de Meio Ambiente dessa casa, a AMA e a Prefeitura não quiseram o Parque da Região Noroeste. O dinheiro foi repassado, a multa era de 5% a 30%, a Prefeitura cobrou 5%, e esse dinheiro foi usado para desapropriação de casas lá na região Noroeste, que ninguém sabe identificar. Não houve liberação do uso do dinheiro por parte... Não houve reunião do Conselho de Meio Ambiente, foi quando a gente conseguiu preservar o Conselho do Meio Ambiente na reforma aqui administrativa. Então, vereador Paulo, há muita contaminação aí nas relações empresário e poder público. E não dá para criminalizar empresário e dizer que o poder público está levando prejuízo sempre, não. Porque ali foi um acordo mal feito, errado, e a população que perdeu, porque poderia ter um parque de grande qualidade naquela região e não tem nenhum, nem lá e nem na região Noroeste. E alguém levou muita vantagem naquilo. Bom. Vereadora Tatiana, com a parte. Outro que nós podemos citar é o Goiânia Shopping, né, que tem um estacionamento praticamente dentro de área de preservação ao lado do corpo. Né, em cima, dentro. Só acho que não dá 10 metros. Não dá 10 metros. Não dá 10 metros, está dentro do córrego e fica por isso mesmo. Né? Agora já foi construída, agora não pode fazer nada. Então, é assim, primeiro você faz, né, dentro das nascentes, dentro das áreas de preservação, e depois faz um acordo, e o acordo também não é cumprido. Isso que deve ser evitado, e a gente tem que unir para evitar que a construção comece ali no Parque Oeste. É uma obrigação nossa, já começou, e eu tive lá, e como eu disse, não, já começou, já tem máquina lá. É um absurdo o que eles vão fazer ali. Um absurdo. Eu vou passar as imagens no plenário hoje. Eu quero uma questão de ordem para pedir licença. Eu faço parte da Comissão de Saúde, fui convocado para estar lá, e dizer que lamento muito eu não ter podido estudar bem esse projeto, porque vai acontecer muita coisa errada que nós não tivemos tempo de realmente Tem revisar. tempo, vereador. Ele ainda vai para o plenário, vai para a comissão então, mista. ótimo. Vocês me dão licença, eu tenho que ir na Comissão de Saúde. Em discussão, em votação. Que eles forem favoráveis, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Página 317, 318 das emendas. Aqui está sendo 317 no meu caderno. Eu consigo ler ela aqui.
Modifica a redação da linha B do inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 166. Vamos abrir no artigo 166, vereador Zander, que a gente consegue acompanhar. Artigo 66. A base de cálculo do IPTU é o valor venal do imóvel. A linha B. A área construída. Não, peraí. Aliás, a base de cálculo do IPTU é o valor venal do imóvel. Inciso 2. Quanto ao terreno. B. Os fatores indicados nas alíneas A, F e G do inciso 1 e quaisquer outros dados informativos. Eu estou acrescentando, é porque eu acrescentei o J, senhores, em outra emenda que não está aqui, que determina a desvalorização, não é isso, doutora? A linha J é a desvalorização, porque está fora da ordem. Espera aí. É porque, senhores, no cálculo do IPTU, exatamente, no cálculo do IPTU não foi levado em conta a desvalorização do imóvel. Nós não temos isso para calcular o IPTU aqui, vereador Zander. Então, se você tem um imóvel, um prédio de 20 anos e um prédio novo, você paga o mesmo valor. Isso não é calculado no IPTU. No carro, hoje, isso acontece. Quanto mais antigo o seu carro, menor é o IPVA. Então, quero trazer essa mesma lógica, já aplicada em São Paulo. Então, a gente coloca um índice de desvalorização, que a prefeitura vai ter que fazer por tempo de construção, porque o que ela fala é em conservação. Então, se seu prédio é antigo, mas você foi lá e pintou, ele está bem conservado. Então, não entra nessa característica. Por isso que eu coloquei o índice de depreciação baseado no tempo de construção do imóvel. É isso que está... Isso tem uma faixa de tempo? 10 anos, 20 anos? Então, em São Paulo tem... nós não regulamentamos aqui, cabe à prefeitura. Em São Paulo tem uma tabela pronta, muito boa, que determina isso. Mas como isso aqui pode gerar um impacto muito grande no IPTU, eu deixei em aberto para que a prefeitura possa fazer esse escalonamento. Foi nesse sentido. Foi por isso que a gente não colocou essa tabela, que, para mim, é a ideal. É a tabela de São Paulo. Nós temos muitos imóveis, especialmente no setor oeste, setor sul, ainda várias casas que têm um valor elevadíssimo de IPTU, inclusive superando aí imóveis em metragem muito maior, em construção moderna na cidade. Eu acho que isso pode fazer justiça, mas eu defendo que tenha uma tabela bem estabelecida dentro do... Vamos apresentar agora, na próxima sessão, a tabela de São Paulo. Eu acho que a gente isso seria, anexa ela. Né, faria justiça aí com os imóveis que as pessoas querem preservar. Muitas moram ainda em suas casas, mas o valor do imposto aumentou sobremaneira. Perfeito. Em discussão, em votação, aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Páginas 319 e 320 do caderno de emendas. Está modificando o artigo 168 do substitutivo. Mas tem umas que ela não estava aqui, não tem o nome dela. Tatiana, eu só marquei os que você estava aqui, tá? Aqueles que não está marcado seu nome é porque... Páginas 319 e 320, emenda apresentada pela vereadora Sabrina, que modifica a redação da linha D do artigo 168. Vamos ler o artigo 168, senhores?
Considera-se área construída conforme as normas da ABNT número 12721 de 2006, D. Áreas destinadas a lazer, práticas desportivas e demais partes comuns na proporção das respectivas frações ideais quando se tratar de condomínios e loteamentos. Modifica a redação da linha D do artigo 168. A linha D fica com o seguinte: áreas destinadas a lazer, práticas desportivas e demais partes comuns na proporção das respectivas frações ideais quando se tratar de condomínios. Quero discutir. Por favor, vereador. Bom, eu tenho disposição de votar desde quando nós colocamos também que no ato da venda esses condomínios não cobrem por essa área. Aliás, isso é o que mais supervaloriza um condomínio, é dizer que nós temos, porque a área de lazer de um condomínio ele vai englobar a área de piscina, a área de churrasqueira, a área daqueles parquinhos que são colocados lá de fora. Então, tudo isso é cobrado e o metro quadrado desse se você olhar num orçamento de um condomínio, vou falar de um vertical, é mais caro que a área comum cobrada do apartamento. Então, se você for destrinchar em preço, então nós estamos dando, e aí nós temos que ter esse cuidado, Sabrina, porque aí nós estamos dando isenção da cobrança para aquilo que ele cobrou de quem vai mudar para lá, de quem comprou. Então, eu, particularmente, nesse tema aí, eu acho que a área que é a área de preservação, a área que ele não tem como usar, eu tenho disposição, mas nesse ponto eu não tenho disposição, porque ele cobra por ela. O empresário cobra por ela no ato da venda e cobra caro. E aí ele vai ter a isenção desse... Exatamente, vereador, e porque ele cobra na base de cálculo do IPTU, isso já está levado em conta. Então, se a gente cobra dele, porque o valor do imóvel dele já está majorado por conta dessas áreas. Então, ele está pagando o IPTU dessas áreas já no ato do valor venal do seu imóvel e vai estar pagando também dessas áreas, ou seja, é bitributação. É justamente por isso que a gente apresentou essa emenda. Mas aí, então, a redação tinha que ser no caso de bitributação. A Vossa Excelência está dando a anistia para as áreas de lazer, para as áreas de lazer. E a área de lazer ela engloba piscina, churrasqueira, tudo que é de lazer. Aquela área comum onde a pessoa anda de bicicleta, onde tem aqueles parquinhos. Agora tem muito parques pet, né? A maioria dos prédios que estão vendendo agora, eles vendem já mostrando os parques pets lá, destinados aos cães e gatos. Então... eu acho que a redação, então, tinha que ser aonde se houver a bitributação. Mas é porque isso está na base de cálculo. Mas a base de cálculo... Assim, é porque o início da sua justificativa é justamente a justificativa dessa emenda. Foi exatamente o que você falou. Quando você vai comprar uma casa, o valor do imóvel já está calculado com essas áreas. Então, o IPTU que ele paga do imóvel já tem esses valores. Não tem como... a sua justificativa é exatamente a justificativa da emenda apresentada. E aí a gente está falando em tributar o valor do imóvel, que já vem acrescido da sua benfeitoria. Você compra o imóvel porque ele tem a piscina, você compra o imóvel porque ele tem a churrasqueira. Isso já está no preço. Se você pegar um imóvel que está em uma área dessa, um imóvel que não está, qual que vai ser maior? Exatamente. O imóvel que tem a benfeitoria. Então, o IPTU dele é maior, justamente por isso. Nós estamos falando da mesma coisa de uma maneira diferente. O que eu estou dizendo é o seguinte, é que o empresário veja bem, eu sou construtor também. Só que quando eu vendo um imóvel, habitacional, eu já coloco o valor. Eu sou a favor da anistia desse valor. Esse valor só vai ser anistiado para quem é morador. Ele só vai sair do peso para quem é morador ou para quem é o empresário, ele vai sair do peso apenas na hora de pagar, na hora de cobrar da pessoa ele não sai, porque ele já colocou ele na venda. Mas a gente está falando de IPTU, vereador, você está falando de ISS. O IPTU, ele é